Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número, vamos ver se tu sabes. 387. É isso mesmo. Hoje vamos falar sobre certo e errado. Sim, uma conversa que já tivemos no passado, mas desta vez De uma forma bem diferente, sim. Yeah. Porque aqui o nosso... Quem nos vai introduzir na conversa do certo e errado é o C.S. Lewis, que eu vou apresentar no início da conversa para quem não o conhece, um autor irlandês, e à luz dos seus pensamentos sobre certo e errado, vamos nós próprios refletir sobre o certo e errado. A moral inata. Sim, e como é que essa moral entra em ação quando nós estamos a lidar com os outros e também connosco, com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com aquilo que fazemos. Em várias áreas da vida, não Sim. é? Aquelas em situações mais sérias, como vida e morte, e outras menos sérias, como o marketing, por exemplo. Sim, sim. Vamos abordar isto de muitos ângulos diferentes e vamos acabar por estabelecer uma série de ligações entre estas ideias e alguns dos nossos temas de eleição. Sim, um episódio para refletir, Sim. acredito eu. Sim, eu acho que é uma bela discussão sobre certo e errado. Estamos Isso mesmo. preparados? Vamos. Então a coisa certa a fazer é ir à conversa. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, hoje queres falar sobre o certo e errado, Pedro? Hoje quero falar sobre o certo e errado. Não tanto na perspectiva de tu estás certo e eu errado, mas mais no conceito. Certo e errado. De onde é que vem o certo e errado? Isto é uma construção, é uma coisa que vai mudando, Será é subjetivo. que existe mesmo o certo e errado? Será que existe um certo e errado objetivo? Ou será que certas realidades podem ser vistas como certas ou erradas objetivamente? Era sobre isso que eu queria falar. Ok. Eu, assim, nas últimas semanas, um daqueles meus livros que vai sendo lido lentamente, não é? Vai sendo lido. É porque eu tenho sempre... Vários, eu sei também. para além dos livros que leio assim de um lado ao outro, tenho sempre assim uns 3 ou 4 que estão em aberto. E esse é um deles? E este é um deles. Eu tenho lido um livro do C.S. Lewis. O C.S. Lewis foi um autor e pensador irlandês. Ele nasceu em Belfast. Ele nasceu no finalzinho do século XIX e penso que morreu na década de 60 do século XX. E o C.S. Lewis ficou muito conhecido porque ele escreveu muitos livros, mas escreveu as Crónicas de Nárnia, que é assim Tu vias as filmagens? Não. Não sei, eu tinha muito medo de quando abriam ali o armário e iam lá para a Nárnia. Sim. E o Sim. leão, e quando... Sim. Ei, pá, fiquei... nunca li o livro, mas vi o filme. Sim. É um filme, sim. Sim, e que é assim uma história Forte. de fantasia, né? Sim. E o C.S. Lewis, ele tem assim uma história interessante do ponto de vista pessoal também, porque ele era ateísta e em determinado momento ele teve uma conversa, já nos seus 30 e tal anos, ele teve uma conversa com um dos grandes amigos dele, que era o Tolkien, o J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Certo. Né? É engraçado estes serem amigos, né? Quem influenciou quem? Certo. Né? São assim duas grandes histórias de fantasia. Yeah. E dessa conversa, que ele relata, que foi uma conversa muito importante e estrutural na vida dele, nasceu a adesão dele à crença teísta, não é? À crença... O Tolkien era muito religioso. Sim, a crença na existência de Deus. Certo. E depois, mais tarde, anos mais tarde, ele até se afirmou como cristão e transformou-se numa grande referência enquanto pensador cristão. E ele tem uma série de livros muito interessantes, onde ele defende as suas teses e ideias. E uma das coisas que apareceu-me como uma referência dada por uma pessoa que eu sigo e de quem gosto, e
de facto, as leituras dele são interessantes porque ele, sendo uma pessoa que acredita em Deus, consegue entender o que é não acreditar em Deus. Porque durante a primeira parte da sua vida não acreditava. Sim. E eu acho que eu, como me interesso muito por ler sobre teísmo e sobre ateísmo, acho sempre que alguns dos pensadores têm dificuldade em empatizar com o outro lado, porque não conseguem entender verdadeiramente. Para alguém que acredita em Deus, não consegue entender verdadeiramente o que é não acreditar. E do outro lado a mesma coisa, que é quem não acredita em Deus pode ter imensa dificuldade em compreender o que é acreditar. Então muitas vezes tem assim umas posições muito redutoras, não é? Que é, a pessoa é crente em Deus e acha que quem não acredita, isso é uma posição totalmente estúpida, ignorante, de não entrar em contacto com a dimensão espiritual e com aquilo que está para além dos teus sentidos e da tua razão. Ou, da mesma forma, quem pode ter uma visão ateísta, achar que o acreditar em Deus que é só uma coisa infantil, ignorante, de acreditar em histórias de fantasia que não têm aderência nenhuma à realidade, que são só invenções. Então o C.S. Lewis acho que tem essa capacidade de considerar as duas posições, o que torna algumas das reflexões dele muito interessantes. Esta volta toda para dizer que uma das teses fundamentais que ele defende ao longo de muitos dos livros dele é a existência de uma moral, de uma lei moral, que estabelece, a moral estabelece o que é que está certo e errado, e que é uma coisa que está para além das nossas construções culturais. Portanto, uma proposta de que, embora tu possas definir o que é que socialmente está certo e errado, que há uma outra coisa que vai para além disto e que é muito instintiva, que faz com que tu saibas o que é que está certo e errado, mesmo que não o vivas. Tu podes fazer um monte de coisas que no fundo tu sabes que estão erradas, mas continuas a fazer. E elas até podem ser socialmente aceitáveis. Nós às vezes fazemos coisas que dizemos, socialmente isto é aceitável, mas cá no fundo eu acho que está errado. Por isso é que depois até às vezes lutamos contra algumas das crenças sociais e culturais. Isso também põe em causa aqui, se calhar, também um bocadinho a ideia de que temos que ser ensinados sobre o certo e errado. Sim, aqui a visão é de que isso já é inato. É inato. Que tu, no fundo, já sabes o que é que está certo e errado. Certo. Tanto que Só que depois existem muitas construções sociais sobre o certo e errado, se calhar essas precisamos, entre aspas, de aprender. Essas precisamos de aprender, porque não são são sociais. inatas, não é? Sim, porque quando essas noções sociais e culturais, conforme tu cresces, né, e recebes influência de uma determinada cultura ou numa determinada sociedade, assim terás essas noções diferentes. Né? Mas a proposta dele é que há uma coisa que está antes dessa e que ela até se mantém estável ao longo do tempo, né? Que é a ideia de que se tu fosses, sei lá, 1000 anos para trás no tempo, ias parar a uma sociedade, a uma cultura que teria uma série de crenças diferentes, mas que a noção moral do certo e errado continuaria a ser a mesma. Mas isso é em relação a quê? Em relação à forma como tratas as outras pessoas, ou não? Como vivemos juntos. Esta moral é em relação a quê, especificamente? Sim, é em relação a isto, mas também, pronto, lembra-te que ele é um pensador cristão, não é? Certo. Portanto, também uma espécie do que está certo e errado na forma como tu ages perante os outros, mas perante tudo, perante a natureza, perante Deus. Ele apresenta um argumento que foi o que me deixou assim mais a pensar, ok? Que era esse que eu queria lançar aqui, porque nós, obviamente, aqui no podcast, nós temos muitas discussões sobre o que é que está certo e o que é que está errado, em vários contextos. E acho que procuramos ter uma visão muito aberta e que muitas vezes até relembra a subjetividade do certo e errado. Certo. Só que aqui... Certo. Lá está, porque mesmo até no outro dia estávamos a brincar com estas ideias. Mesmo alguém que diz, não há certo e errado. Não é? O certo e errado são subjetivos. O que esta pessoa, no fundo, está a dizer é que está certo olhar para o certo e errado como subjetivos e está errado olhar para o certo e errado como subjetivos. Portanto, continua a haver uma noção instintiva de certo e errado. Mas um dos argumentos que me deixou aqui, assim,
a pensar, a ruminar, e disse, isto é fixe, vou falar com a Bia. É que, quando tu tens uma coisa que tu sabes que é certa, ok? Dentro de ti, tu, assim, não só a tua razão e a tua lógica, mas mais do que isso, a tua intuição, o teu instinto, dizem-te que isto é certo. Tu não precisas de te convencer a fazer aquilo, porque tu sabes que é a coisa certa. Não necessito. Eu estava a pensar... De te convencer a fazer ou a não fazer também, não é? Sim, tu não precisas de te convencer, mas quando tu fazes uma coisa que é errada, tu precisas de te convencer. E a minha atenção foi para coisas deste género. Sei lá, alguém está a precisar de ajuda e pede-te ajuda. Sei lá, alguém pede-te dinheiro ou pede se lhe dás alguma coisa. E tu muitas vezes podes dizer... o que é certo e errado fazer perante alguém que nos pede ajuda? Qual é, assim, a tua resposta instintiva? A instintiva é, claro que sim, que vou ajudar, que devo ajudar. Sim, que deves ajudar, porque o certo e errado também é muito sobre o dever moral. Só que tu podes ter uma série de razões lógicas até para acreditar, que é errado ajudar esta pessoa, não é? Porque... ela vai usar o dinheiro para drogas, para não sei o quê, whatever. Porque eu também preciso do dinheiro, porque, quer dizer, não posso ajudar todas as pessoas do mundo se não ficava sem recursos. Já ajudei, este mês já ajudei, não sei o quê. Já ajudei, nós também estamos organizados em sociedade para podermos, de forma organizada e estruturada, ajudar quem mais precisa, por isso é que, entre outras coisas, pagamos impostos, não é? Mas há uma parte de mim que quer sempre ajudar. Mas, ou seja, tu tens que contar esta história a ti. Tens que contar. Sim. E mesmo que isto não seja assim um grande processo mental, porque estás a fazer uma coisa qualquer e dizes só que não, mas há alguma coisa internamente que te diz isto foi errado. Certo. Né? Olha, tenho um exemplo pessoal muito, muito fresquinho. Sim. Foi no domingo, tocou a campainha e estava um senhor à porta a vender meias. Ele contou lá uma história. A história dele sobre o porquê de estar ali a vender as meias. É raro eu ter dinheiro comigo e a minha, olha, não tenho mesmo nada. E ele disse, não faz mal, pode ser por MBWay. Sim. E os vizinhos, ele disse, todos já me deram, todos aqui na rua. Eu estava a apreciar a capacidade da persuasão dele. Todos na rua já me ajudaram. E não é preciso muito, são qualquer coisa, até que estas meias são muito boas, não sei o quê. E vai ali a qualquer coisa que... claro que há uma parte de mim disse que eu deveria só fazer uma treino. Mas não, efetivamente, naquele... Não sei se era de manhã, naquele dia, no dia anterior, tinha dado dinheiro a um senhor que estava a pedir naqueles que pedem onde ficamos parados para entrar numa rotunda, aqui no Porto. E tinha dado e tinha dado não sei o quê. E o meu discurso anterior, efetivamente, foi arranjar razões para não ajudar também este senhor. Mas aí já entrou outro certo e errado, que até é interessante, que é tu ficaste com a sensação que ele te estava a aldrabar um bocadinho. Sim, exato. Entrou por causa da discurso. E isso é que me depois não fazer. Mas havia ali uma parte de mim que dizia que estás a ser uma impostora. Mas provavelmente, segundo aqui a teoria do C.S. Lewis, este homem também estava a lidar com isso internamente, porque ele pode se justificar. Porque é que eu aldrava um bocadinho as pessoas, por exemplo, a dizer que já toda a gente me deu, mesmo que não tenha acontecido, que é para criar usar o princípio da influência da prova social, que é como toda a gente está a fazer, tu também devias fazer, é uma forma de condicionamento. E porquê é que eu estou a fazer este condicionamento? Porque eu preciso de dinheiro, e se calhar até o dinheiro é porque senão os meus filhos não têm o que comer hoje à noite. Só que ao mesmo tempo que eu faço isto, continua a haver aqui uma vozinha de que isto está errado, não é? É como, sei lá, tu podes mentir para salvar a tua própria vida, não é? E do ponto de vista prático, fizeste a melhor coisa que podias fazer. Mas continua a haver uma vozinha a dizer mentiu. Certo. Até um dos exemplos que eu me lembro que o C.S. Lewis dava, que eu acho interessante, é que mesmo durante uma guerra, um exército consegue comprar um traidor no lado contrário, dá-lhe dinheiro ou uma coisa qualquer para ele trair, e isso dá-lhes uma grande vantagem e até lhes pode permitir ganhar a guerra, ou até, em vez de morrermos nós, morrem eles. E mesmo assim, quem está a corromper aquele traidor sabe que o traidor está a fazer uma coisa errada.
e também sabe que ao corromper também está a fazer uma coisa errada, mesmo que o faça, não é? Portanto, isto apela aqui a uma noção de moral, que eu acho que isto é um desafio que também estamos a lançar para quem nos está a ouvir, que é de, não é, fazer assim um mergulho interno e perceber se isto faz sentido para si, não é? Porque esta proposta vai-nos dizer que, por exemplo, uma pessoa que corrompe ou uma pessoa que se deixa corromper sabe sempre que está a fazer uma coisa errada, mesmo que depois tenha um conjunto de justificações, não é? O José Sócrates sabe que fez uma coisa errada, mesmo que depois apresente aquela argumentação toda e esteja 10 ou 15 anos Mas isso mostra, não é? Estavas a dizer esse exemplo nos tribunais e o trabalho de um advogado que está a defender alguém que fez algo de errado. O grande trabalho é encontrar justificações que fazem que minimizem o impacto daquele errado. Sim. Não é? E noto-se imenso na parentalidade. Tipo, mas os advogados, vamos à parentalidade, mas estava a pensar, os advogados muitas vezes relatam, e isto até é tema de muitas séries, não é? Põem de lado a sua moral, que isto não é sobre a minha moral, é sobre dar uma defesa a esta pessoa e isso é a coisa certa. Mas repara como depois têm que apresentar uma série de justificações até pessoais para aquilo que estão a fazer. E não é fácil. Não deve ser fácil, não. Não, imagino que não. Mas na parentalidade, estava a pensar, por exemplo, na questão das palmadas ou de castigos, que normalmente, se alguém questionar aquilo, não é? Se for eu a questionar, há uma grande tentativa de justificação, há sempre uma justificação. Mas a pessoa sabe que moralmente é errado bater numa criança? Sim. Achas que é isso? Eu acho que sabem todos. Eu acho que é mesmo aquele que... Por isso é que têm que contar sempre uma história a si próprio. Sim. Não achas? Que se nós formos realmente honestos connosco, é isso que eu acho muito... A mim ressoa-me essa ideia que é algo que nós sabemos, não é? E é como estás a dizer, mesmo sabendo que está de errado, às vezes até a ação em si pode ser certa, não é? Estavas a dizer, vou mentir para salvar a minha vida. Mas mesmo assim, dentro de mim, eu sei que é errado mentir. É um bocadinho esta capacidade de podermos segurar as duas coisas ao mesmo tempo. E quando nos apanhamos a investir muito tempo na justificação, se calhar devíamos também repensar a ação. Fez sentido isso que estava a dizer, não é? Uma coisa é eu mentir para salvar a minha vida. Outra coisa é eu arranjar muitas justificações para as palmadas que dou ao meu filho, não é? Ou as mentiras que digo ao meu companheiro. Certo. Não é? Sim. Normalmente há sempre aí uma grande história. Eu estava a procurar ligar isto com aquela ideia que eu apresento muitas vezes na neuroestratégia, de que nós somos seres altamente eficientes e a cada instante fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos. Quando nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos, não quer dizer que fazemos a coisa certa do ponto de vista moral. Aliás, esta é a explicação para tantas vezes nós fazemos uma coisa que nós próprios julgamos como errada. Só que ainda assim foi a melhor coisa que eu pude fazer. Não é? A melhor coisa que eu pude fazer foi trair outra pessoa. A melhor coisa que eu pude fazer foi mentir. A melhor coisa que eu pude fazer foi desprezar ou violentar outra pessoa. Não quer dizer que eu moralmente acho que aquilo está certo, não é? Aliás, por isso é que esta condição humana é tão lixada, não é? Que eu não sei se, não consigo ter esta experiência, eu não sei se os animais ou alguns animais têm esta experiência de estou a fazer a coisa errada, sei lá, se a nossa cadelinha, quando se põe ali meio, às vezes, a ganir, se ela acha que, ok, eu estou a fazer isto porque quero atenção, ou quero ir brincar, ou quero uma coisa qualquer, mas sei que é errado estar a fazer de conta que estou em sofrimento, só para chamar... Em princípio, ela não pensa isso. Em princípio, não sabes. Mas não é isto que nós muitas vezes especulamos uns sobre os outros. Nós muitas vezes especulamos que os outros não têm moral, ou que têm uma moral muito diferente da nossa, porque se aquela pessoa tivesse moral, não fazia aquilo, não mentia, não enganava, E aquelas não pessoas... era egoísta. Eu estava a pensar, não é? O exército israelita, o IDF, chama-se o exército mais moral, mais ético, acho que eles dizem. Em inglês é the most moral army, Okay. não é?
o exército com mais moral, Sim. podíamos traduzir assim, não é? E há pessoas que têm se orgulham muito de ter uma grande moral, de serem, não é? Saberem muito bem o que é o certo e errado. Mas a proposta aqui do Lewis seria que todos têm esta moral e até é igual para todos. A Sim. questão é se tu ages de acordo com essa moral. É isso que eu ia dizer. Se calhar, a mim parece-me aqui que quando tu sabes que não ages de acordo com aquela moral, tens que reforçá-la muito. Sim. Mas eu acho que uma das coisas que eu gostei aqui nestas discussões que eu li, e depois também naquelas que eu fui tendo aqui nos meus medos de passeio ou de condução, é que nem sequer há aqui uma proposta de que a melhor coisa que tu podes fazer é ser sempre moral, não é? O exemplo assim extremo é o mentir para salvar a própria vida. Não posso mentir porque isso está errado, certo. E portanto sim. Prefiro morrer. Ou prefiro que alguém que eu gosto muito morra, mas não menti, não é? Até porque aí depois a moral é mais complexa, porque também é errado contribuir para a morte de outra pessoa. Mas eu acho que aqui a proposta não é de que tu vais ter sempre uma conduta de acordo com a tua moral, mas é que alguma coisa internamente diz que aquilo está errado. Né? E eu acho que esta é interessante, porque isto é uma coisa sobre a qual nós só podemos especular. Será que é assim para os outros? Né? Portanto, acho que dá umas boas conversas. E também acho que é uma reflexão importante, porque às vezes quando nos envolvemos muito no mundo de espiritualidade, não é? Aquela informação de que a afirmação de que não existe o certo ou o errado. E eu próprio às vezes digo isso quando guio uma meditação. Sim. Em relação às emoções. Não há emoções certas nem erradas. Não é? Nesse campo posso dizer, a emoção certa é aquela que estás a sentir naquele momento. Pode não ser a mais agradável, mas é o que estás a sentir. Nesse caso achas que é errado julgar as emoções. Acho errado julgar as emoções mesmo, é isso, não é? Portanto, esta ideia, às vezes se põe cá para fora, não existe certo ou errado, é utilizado muito em questões onde a moral até está muito presente, tipo em alguém que não quer assumir lado num conflito. Não existe certo ou errado. Mas podemos é porque eu tenho essa experiência, claro, que afirmo isso, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que têm um cérebro com funcionamento normal vai conseguir aceder a isso que o C.S. Lewis está a propor, essa moral inata, é assim eu não sei como é que tu sentes isso, mas é que se eu me conectar com isso, é quase como se encontrasse esse lugar onde essa moral existe em mim. Tipo, posso tocar ali, não é? E, mais uma vez, isso não quer dizer que vou agir necessariamente daquela moral, mas é uma honestidade que está ali em relação ao certo e errado. Faz sentido isso? Claro que faz sentido. Quando alguém diz que não há certo nem errado, ou porque não deves assumir escolher lados. O que a pessoa está a dizer é que acha errado escolher lados e que acha certo não escolher lados. Só que, normalmente, tem que ter uma grande conversa e uma grande justificação à volta disso. Mas não acho nem acho que é só isso que não acha certo. Às vezes acho que é simplesmente uma fuga. Sim, às vezes não é uma fuga daquilo que é. Não é? Portanto, podemos encontrar conforto na ideia de que não há certo e errado. Tu vês umas imagens ou segues as notícias do exército israelita a bombardear um campo. Tendas em Rafa. Tendas de refugiados que ainda por cima estão numa zona que lhes foi indicada como segura. Tu para poderes olhar para isto como certo, tens que fazer uma grande ginástica mental. E portanto, aqui uma das coisas que me ficou desta argumentação do C.S. Lewis, que é uma argumentação teísta, ou seja, ele tem como objetivo último apresentar isto como uma evidência da existência de Deus. Que é, se todos nós temos esta moral inata, que vem antes da cultura, vem antes da sociedade, ela vem de onde? Vem desta natureza divina e é alguma coisa
que te é ensinada ou entregue ou apresentada como um conceito que antecede a tua existência. Logo, há uma coisa maior do que tu, não é? Claro que eu acho que aqui também os evolucionistas... É que eu ia dizer, em termos de evolução, também evolucionistas podem ser argumentos. Sim, que estes são os princípios que ficaram codificados geneticamente em nós. Que era melhor para a nossa sobrevivência. Porque são melhores para a nossa sobrevivência. Exato. Porque a nossa sobrevivência em grupo depende da cooperação. Parece ser favorecida por ambientes não caóticos, inseguros, onde eu nunca sei o que é que a pessoa do lado vai fazer. Parece ser, para eu poder cooperar, eu tenho que ter aqui uma expectativa razoável sobre, eu posso dormir e durante a noite esta pessoa não me vai matar só porque lhe deu um vibe. Qual era a melhor proteção que eu podia ter? Era dormir aqui, tipo, não sei, dentro de um bunker, ou era a pessoa ter uma crença enraizada que ultrapassa tudo, que isto está errado. Não é? Essa seria a melhor proteção. Certo. Portanto, eu acho que esta explicação também não parece assim muito rebuscada. Mas uma das coisas que me ficam muito e me tem acompanhado nos últimos dias é esta ideia de que quanto mais eu tenho que, perante os outros e perante mim, que justificar uma coisa e de fazer, porque tu às vezes sentes, eu estou a fazer ginástica mental, porque não é nada óbvio, vou buscar e rebuscar e procurar a argumentação. Sabes, quando alguém, por exemplo, te acusa de teres feito uma coisa errada, diz, Mia, não devias ter feito isso está errado. E tu precisas, não é imediato, não é o imediato dizes assim, não, isto foi a coisa certa por causa disto e disto. Tens que ir rebuscar e vais para casa e remoer e arranjar argumentação e às vezes estás-te a parar para dizer uma coisa, mas depois lembras-te da outra. Claro que isto é diferente de ter uma discussão lógica ou prática sobre como é que podemos melhorar o funcionamento desta máquina. E tu podes estar durante anos a pensar naquela questão. Aqui estamos a falar de questões morais, não é? De certo e errado. Quando tu és acusada de ter feito uma coisa moralmente errada, a ginástica que tens que fazer. Okay? Eu lembro-me de algumas situações em particular no passado onde alguém me acusou de estar a ser moralmente errado. Ou com estas palavras, ou fazendo uma afirmação qualquer que pressupõe isto. E é duro receber isto, não é? Porque é quase como, existe assim uma meta moral que nos diz que é errado estar errado, não é? Que não deverias estar errado, deverias fazer coisas certas. Então esta acusação normalmente mexe muito connosco, não é? Aliás, é uma das melhores formas de tu chateares alguém é dizeres que a pessoa está a agir de uma forma moralmente errada. Porque ela, em princípio, vai ter que se conectar com a tal ideia de moral. Mas quanto mais ginástica for necessária, maior a indicação de que eu me estou a afastar daquilo que está moralmente certo. Que isto é a proposta. O que acontece quando alguém nos aponta o dedo como fazer de errado, ou quando nós próprios nos apanhamos a fazer errado, não é? A emoção que surge é a vergonha, não é? É a vergonha. A vergonha que surge. E depois temos essas... A culpa também. A vergonha e a culpa, que estão muito, muito interligados, mas depois o nosso comportamento... Como a vergonha é uma emoção com a qual não aprendemos a lidar muito bem, não é? Tendemos a fazer... Ou começamos muito a encontrar justificações atacando os outros, ou começamos também a justificar atacando-nos a nós próprios. Eu é que não sirvo, eu faço isso porque sou um totó e por aí fora, não é? E essa tem reflexos no nosso próprio comportamento, não é? Dessa forma. Estava a pensar nisso, que vergonha... É como dizia supostamente o Marshall Rosenberg, nunca fujas da vergonha, da vergonha, né? Ou nunca evites a vergonha. E estava a pensar nisso ligado aqui ao errado e pensar na minha experiência, a própria experiência. Quando eu me permito sentir que isto foi errada, ou que fiz algo de errado, e quando eu evito as explicações, aí assumo ou peço desculpa, ou quando não engajo nas justificações, é quando depois me sinto melhor.
a seguir, não é? Aquela sensação de que fiz algo de errado não perdura tanto como quando estou muito envolvida na justificação. Até porque há aqui uma consequência prática desta proposta da existência de uma lei moral que antecede as nossas aprendizagens, que é, se tu te sentes errada, né, estás a ter aqui um acesso assim muito inconsciente até de que a minha ação não foi de acordo com a lei moral. Portanto, se eu agora começar a justificar, explicar, a lei moral não vai mudar. Esta é a proposta do C.S. Lewis, né? Isto não vai mudar, isto vai continuar. Ou seja, se tu sentes que estás errado, tu vais continuar a sentir sempre que estás errado. Tu podes criar aqui ter aqui um bypass, não é? Porque estás aqui mentalmente a justificar porque é que fizeste aquilo. Não é? Porque estás a justificar para recuperar dignidade, para ser aceito, para poder pertencer. Só que a sensação interna continua a ser de que estás a fazer alguma coisa errada. E às vezes isto até pode, por um lado, até olha, já me safei, ou aquela pessoa já não ficou chateada, mas internamente a sensação mantém-se. E até pode aumentar, porque eu não cheguei mesmo a fazer a coisa certa. Porque se calhar também começo a sentir que menti um bocadinho para me safar desta. Então estou a adicionar lenha aqui à fogueira. Sim. Isto eu acho que é um tema interessante. É um daqueles temas onde eu fico muito curioso em relação à experiência das pessoas que nos estão a ouvir. Porque é mesmo difícil tu especulares e dizeres, isto é igual para toda a gente. Mas como é que... não é? Porque voltando aqui àquela ideia espiritual de que não existe certo e errado, a proposta aqui é um bocadinho que nós podemos segurar essas duas verdades ao mesmo tempo. Não há certo e errado e há ao mesmo tempo, porque não consegues fugir dessa sabedoria do certo e errado que aqui o C.S. Lewis está a propor, não é? Claro que há coisas que por si só não têm o valor de certo e errado, mas nós atribuímos isto a esse contexto, a essa situação em particular. Mas em certas questões, não é? Do matar, do mentir, do enganar, acho que só alguém que lá está, porque isto tem a ver também com a forma como o nosso cérebro funciona, não é? Só alguém que tem uma lesão que não possa sentir empatia, por exemplo, talvez não tenha essa moral tão acessível. Não tem o código. Não tem o código, não é? Mas temos isso porque por muito que alguém me diga não há certo e errado, eu vou sentir este certo e errado em certos momentos. Sabes que se isto for assim, até pode descansar um pouco. Um dos grandes medos que algumas pessoas têm do pensamento ateísta, não é? Do pensamento que não contempla a possibilidade da existência de Deus, é que sem Deus, sem alguém a quem prestar contas, que então vale tudo. Não é? Aquela ideia de que uma sociedade ateísta é uma sociedade horrível, onde ninguém quer viver porque não há moral. Mas na realidade isto não bate certo com a nossa experiência humana, porque nós ao longo dos séculos temos passado por muitas organizações sociais, por muitas crenças, por muitas experiências diferentes no fundo, e há sempre uma moral implícita. Mesmo que nós possamos pensar em tempos antigos, onde houve sociedades onde, por exemplo, a pena de morte era uma coisa que podia ser aplicada em condições que hoje são consideradas loucas, não é? Ou nós podemos considerar isso em relação às sociedades onde se aplica a pena de morte ou castigos corporais, mas mesmo aí o certo e errado está sempre presente, não é? Portanto, a proposta do Lewis é que mesmo numa sociedade onde, por exemplo, por exemplo, muito, olha, como existem algumas onde, por exemplo, se pune legalmente o roubo com o cortar a mão. A proposta dele é que mesmo aí há uma noção moral de que isto é errado. Por isso é que tem que se dar uma volta tão grande e às vezes ir buscar a justificação divina, que é Deus é que disse que é assim que se faz. Sabes qual é o exemplo mais difícil de todos? Que isto vai mexer contigo, acho eu. Que eu li no Moral Tribes,
que é o aborto. O aborto é uma situação que se utiliza muito quando se fala destes dilemas morais, não é? Porque o exemplo do aborto mexe um bocadinho nessa mesma ali na intuição. Qual foi assim a tua primeira... o que é que certo ou errado aqui? Não, mexe com isso. Mexe, não é? Sim. Mas é também um bom exemplo onde podemos... Mas repara que mas aí nas discussões sobre o aborto há uma discussão, o que está na base dessa discussão é o antes especificamente, o quando especificamente é que dizemos está aqui um ser humano e está aqui a vida a existir. Mas esta é uma das grandes dificuldades, não é? Mas porquê é que a diferença está, para a maior parte das pessoas, a questão está aí e não noutra coisa? Porque todas as pessoas aceitam moralmente que é errado matar um ser humano. Certo. Não é? Certo. Só que mesmo tanto de um lado como do outro, arranja-se muitos argumentos para definir esse início. Eu por acaso, nas coisas que li ali do C.S. Lewis, eu não apanhei esta discussão. Não apanhei a discussão, por exemplo, sobre o... Eu acho que ele discute que nós sabemos que é moralmente errado maltratar animais, mas, por exemplo, eu não apanhei. Ele eventualmente tem uma discussão sobre isto, sobre a questão do comer ou não comer animais. Qual é que é a tua intuição moral? Porque o que eu achei interessante é que quando ele propõe que nós somos seres altamente morais, ele não está a dizer que o nosso comportamento é altamente moral. Certo. Ele está a dizer que mesmo pessoas com um comportamento altamente imoral são altamente morais. Ok? Então, porque têm esta moral inata. Certo. E depois temos que arranjar estratégias também para gerir essa moral que precisa de ser mais desenvolvida, não é? Que aí é que entra as ideias do utilitarismo, por exemplo, onde depois conseguimos tomar decisões na base daquilo que é melhor para a maioria das pessoas. Certo. Mas isso será o moralmente mais correto. Moralmente mais correto. Mas mesmo assim, por acaso o utilitarismo, não é, que nos convida sempre a pensar nas nossas várias escolhas, analisando a consequência das escolhas e procurando maximizar o impacto que nós temos com as nossas escolhas. Portanto, se eu tiver duas escolhas e há uma que produz mais benefícios ou que reduz prejuízos em relação a outra, então é essa que eu devo escolher. Mas mesmo assim não te acontece quando às vezes estás a utilizar esta argumentação utilitarista, mesmo assim saber, mas isto está errado. Há uma coisa dentro de mim que está errado, por isso é que me tenho que justificar com o utilitarismo. É isso, é por isso que o exemplo do aborto também ali é tão difícil, e eu reforço que eu sou totalmente pró-aborto, já agora, se alguém tem essa dúvida. Sim, mas então uma proposta fixe aqui de conversa é, obviamente, para quem nos está a ouvir, é conversar com outras pessoas sobre o que é que está certo e o que é que está errado. Mas acho que pode ser mais interessante não mergulhar logo numa questão prática, mas mais verificar se existe este acesso interno de, até em relação a coisas que eu digo que são certas, e são as coisas que eu defendo, mas, por exemplo, olha, uma coisa que a mim me acontece muitas vezes, e até acontece aqui no podcast, eu às vezes, em algum momento, faço uma crítica a alguém ou alguma coisa. E às vezes a forma como eu exprimo isso foi a melhor forma que eu encontrei daquele momento e está de acordo, eu acredito mesmo naquilo que estou a dizer, mas tenho um acesso interno de isto não está moralmente certo fazer isto assim, ou não está moralmente certo fazer isto desta forma. E é quase como se houvesse há um compasso moral. E se calhar nós aprendermos a valorizar o compasso moral e como é que eu poderei agir de uma forma que esteja ainda mais alinhada com este compasso moral. Isso, em princípio, vai pacificar a minha experiência interna. Porque se eu não o fizer, eu vou ter que estar continuamente a justificar-me, a contar ali umas grandes histórias. E depois vou-me perder nessas histórias. Há pessoas que passam... Isto é... Estás a propor... É como se houvesse duas camadas, não é? Aquela primeira camada que me... isto está certo, isto está errado... ou fazemos alguma coisa e depois há uma, não é? Por exemplo,
E aí é que arranjo as justificações também, sim, porque há aqui a camada de baixo que está tipo, sim, pensa melhor nisso. Porque isto até bate certo com os modelos de negociação que eu utilizo e que ensino, por exemplo, nos cursos de neuroestratégia, onde quando eu estou a procurar negociar com outra pessoa, ou estou a procurar negociar alguma coisa dentro de mim, entre duas partes minhas estão em conflito, se eu me conectar com aquilo que nós normalmente chamamos a intenção comum, positiva, eu, no fundo, muitas vezes vou chegar a esta moral, que é uma moral tipo que é aceita por todas as partes. E eu acho que é quando isso acontece que há, assim, uma grande aproximação. Portanto, eu ainda tenho que pensar mais sobre isto, ok? Mas acho que foi fixe estar a falar contigo aqui no podcast sobre isto. Mas eu acho que há aqui qualquer coisa. E achas que o C.S. Lewis está certo? Ele está aí num bom caminho. Nem toda a argumentação que ele apresenta faz sentido para mim, mas há assim esta intuição moral, eu acho que é algo mesmo interessante para nós explorarmos, cada um de nós. E também, sabes que na parentalidade também nos ajuda, que eu tenho que falar disso também, pensar muito nisso. Eu digo muitas vezes aos pais, quando pensam em que tem que castigar a criança, ou que ela tem que aprender, tem que ensiná-la, ela sabe, por exemplo, uma criança sabe que é errado bater. Sim. Ela sabe disso. Não precisamos de ensiná-la que é errado bater. Precisamos de ajudá-la a encontrar outra estratégia para satisfazer a necessidade que ela está a satisfazer com o bater. Portanto, tiramos o peso do ensinamento da moral, porque essa já existe, no fundo, e focamos-nos nas estratégias comportamentais para satisfazer as necessidades. Mas mesmo na parentalidade, porque é como se fosse a moral, essa ideia do ensinamento da moral de uma forma muito lógica, ou confiarmos na nossa moral inata. E acho que, agora ligando aqui a minha visão ao C.S. Lewis, é que devíamos confiar mais um bocadinho na moral inata para nos podermos depois focar naquilo que realmente interessa para ajudar a criança a ter um comportamento diferente. Por exemplo, não bater, que está moralmente errado. Sim. A minha última proposta, antes de terminarmos a conversa, também ligando a um dos meus temas de eleição, que eu trago muitas vezes aqui para o podcast, que é de nós aprendemos a ter um pensamento mais crítico em relação a propostas de desenvolvimento pessoal, é que muitas propostas de desenvolvimento pessoal tornam-se apelativas porque nos ensinam uma justificação para não sermos morais. Verdade. Por exemplo, muitas propostas de desenvolvimento pessoal ensinam-nos a justificar o nosso egoísmo. Só que, porquê é que nós não lidamos bem com o nosso egoísmo, com sermos autocentrados e só queremos saber de nós? Porque alguma coisa nos diz que isso é moralmente errado. E então, às vezes, nós estamos dispostos até a investir o nosso tempo, os nossos recursos e o nosso dinheiro em aprender com alguém como justificar isto internamente para depois poder ir atrás de certos objetivos. E se pensarmos nisto desta forma, às vezes até podemos perceber como isto é profundamente perverso, que é eu estou a pagar alguém para a pessoa me ajudar a justificar internamente e eu fazer coisas que acho que estão moralmente erradas. É verdade. Sim, há quem chama isto, às vezes chamam isto de marketing, Exato. Às vezes chamam isto de influência, às vezes chamam isto de outra coisa qualquer, mas acho que pode ser interessante às vezes alimentar este pensamento. E é muito utilizado em marketing, não é? Tipo, fazer marketing de cigarros, por exemplo, uso imenso isso. Bom, mas acho que é um bom fim, Pedrinho. É um bom fim ou é um bom início? De conversa. Fim para nós aqui agora é um bom início de conversa, espero eu, para muita gente. Muito fixe. Sim. Espero que o certo e o errado andem para aí a bailar nessas cabeças durante uns dias e partilhem connosco o que é que acham que está certo nesta conversa, que nós ficamos contentes. E errado também, podem partilhar. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mi. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.